O sobrenome ainda é o grande trunfo de Mick Schumacher na Fórmula 1, e é disso que a gente vai falar a partir de agora. Fala pessoal, mais uma semana que começa, mais uma segunda-feira. Tem Fórmula 1 na semana que vem, mas hoje sendo segunda-feira ainda faltam 2 semanas aí, né, pro GP da Bélgica. Mas já na segunda-feira que vem a gente começa a pensar em projeção, em segunda parte da temporada, em corrida de novo. Hoje vamos fazer um outro comentário tentando avaliar a carreira, o momento de outro piloto da Fórmula 1. E eu pensei em falar de Mick Schumacher. Antes de começar o comentário em si, já peço que vocês curtam o canal, o vídeo, deem like. Aqui você vê, ó, olha a Paçoca aqui fazendo a aparição dela, tal qual um papagaio de pirata, ela é tão bonitinha. Vamos falar de Mick Schumacher. A questão com o Mick Schumacher é a seguinte: está na Haas, tudo leva a crer que a Haas quer manter o piloto alemão, e aí quando a gente avalia o mercado, nas últimas semanas surgiram algumas questões que me deixaram de orelha em pé com relação ao Mick. Primeira coisa foi a Aston Martin, ainda antes do anúncio da aposentadoria do Vettel, na semana, creio que do GP da França, saiu uma notícia dizendo que se o Vettel decidisse deixar a Fórmula 1, o Mick Schumacher era o favorito a assumir a vaga dele. Todo mundo sabe que Vettel e Mick são muito próximos. Então, rolou essa notícia de que haveria aí uma ideia na Aston Martin de chamar o Mick para substituir o conterrâneo, o compatriota. Claro, a Aston Martin foi na opção segura, foi no Fernando Alonso. Ano passado ela já tinha mostrado interesse no Alonso, mas esse ano o que se acreditava era que o Alonso queria permanecer na Alpine. Não foi o que aconteceu, a Alpine meio que deu de ombros para ele, e ele deu de ombros para a equipe e fechou com os ingleses. Perfeito. E aí, depois do Piastri Gate, primeiro antes do Piastri Gate ainda, depois do anúncio do Alonso, o Marcus Ericsson, hoje piloto da Indy, que está na briga pelo título lá na Indy, mas que tem uma história na Fórmula 1 e obviamente conhece gente, fez um palpitão de quais seriam as duplas do grid da Fórmula 1 de 2023. Ele foi o primeiro a colocar o Piastri na McLaren, algo que aconteceu e que leva a crer que ele tem informações. Claro que aquilo ali é misturado com palpite, mas tem informações. E ele colocou o Mick Schumacher na AlphaTauri, o que é muito curioso, porque claramente tiraria o Mick do guarda-chuva da Ferrari para colocá-lo no da Red Bull. E aí tem uma última questão: o Mick surgiu como um nome para a Alpine nessas últimas semanas. Faz algum sentido, é um piloto que entende do carro de Fórmula 1, da tecnologia, porque está lá, desenvolveu um carro junto à Haas, e é alguém experiente para não vir do zero para a Alpine, que perdeu o Alonso e não vai ter o Oscar Piastri. Então, 3 alternativas que se desenharam para o Mick Schumacher fora da Haas. O que a gente sabe que é entre Schumacher e Haas, isso é palpável. A Haas desacelerou as conversas sobre renovação contratual para o Schumacher. Ele tem contrato até o fim do ano, começa a conversar de renovação para o ano que vem, mas a Haas segurou a onda, pisou no freio, porque entende que não tem nenhum espaço muito grande, muito interessante aberto para o Mick, para o grid do ano que vem. Então não precisa correr, já que a equipe acredita que ninguém vai bater a carteira dela com relação a esse piloto. Mas aí eu começo a pensar sobre o Mick em comparação a um outro cara que entrou na Fórmula 1 ano passado, Yuki Tsunoda. E para mim, o desempenho, a nota geral dos dois, ela não pode ser tão diferente assim. Vai ter gente que vai olhar para mim agora e vai falar que eu tô maluco, que eu não entendo de nada, que eu não assisto as corridas, que eu só vejo resultado, tudo bem. A questão não é nem essa. E eu vou explicar aqui a comparação. Eu até acho que o Mick Schumacher tem um teto de piloto, ele tem mais talento que o Tsunoda. Eu até acho que ele mostrou mais argumentos para que se acredite nele como um piloto de equipes intermediárias para cima do que o Tsunoda mostrou. Agora, o Tsunoda teve de se confrontar com um piloto que é o melhor piloto da Fórmula 1 sem um carro bom, né? Isso aí parece muito claro, que é o Pierre Gasly. Tá lá o Pierre Gasly destruindo nas classificações, nas corridas ao longo dos 2 anos. Ano passado, sobretudo, que o carro da AlphaTauri era bom. Só que o Tsunoda,
chegou a ter um quarto lugar na última corrida do ano, teve alguns momentos do campeonato, soube andar um pouquinho mais na frente, brigar por pontos e tal, com alguma frequência maior. Você vai me dizer, mas a Haas tinha o pior carro do grid, não dá para se exigir isso do Mick. Não dá. Agora, não dá para deixar de pensar o que seria o primeiro ano do Mick Schumacher se ele tivesse que se enfrentar com um piloto de verdade de nível de Fórmula 1. Já que a Haas tinha o pior carro disparado do grid, a única comparação dele era com o Nikita Mazepin, uma absoluta aberração como piloto de Fórmula 1, um dos piores que eu vi no grid desde que eu comecei a acompanhar há quase 30 anos. Muito ruim mesmo. Então, o Mick ganhou do Mazepin com uma frequência impressionante, mas era o Mazepin, um piloto muito ruim, que ainda conseguiu contra-atacar e golpear o alemão em algumas etapas do campeonato, mas os dois terminaram o ano sem pontos. Nesse ano, o Magnussen começa muito superior, marca pontos, até este momento, agora com o recesso, o Schumacher tem 12 pontos que ele conseguiu nas últimas corridas nesse último trecho da temporada antes das férias. Melhorou o desempenho, é inegável, mas assim, ele tem um ponto acima da metade da pontuação do Magnussen. Ele tem 12 pontos contra 22 do Magnussen. Eu acho até que há um equilíbrio maior que isso entre os dois, né? A pontuação indica uma vantagem muito grande do Magnussen na pista, que eu não acho que seja o caso. Mas fato é que há uma vantagem. É uma vantagem, eu acho que técnica também, para o Magnussen na temporada inteira. Mas aí o fator que desequilibra, quando eu digo que eu acho que o Schumacher tem um teto de talento maior do que o Tsunoda. O Schumacher e o Tsunoda têm acidentes e têm problemas. Mas o Schumacher foi o piloto que mais causou prejuízo financeiro na Fórmula 1 em 2021, né, com acidente. E logo no começo do ano, ele já destruiu o carro de duas maneiras incríveis na Arábia Saudita, depois em Mônaco. Foi impressionante que ele tenha saído sem lesões maiores com esses dois acidentes. Ele tem muita dificuldade em evitar batidas, evitar colisões e problemas em pistas de rua, que é o que a Fórmula 1 mais começa a ter hoje em dia, né? O que mais cresce na Fórmula 1 hoje é o número de circuitos de rua. Então, assim, eu acho que a Haas deveria renovar o contrato do Schumacher. Eu sou a favor disso. Eu acho que ele mostrou o suficiente, sobretudo agora antes do recesso, para ganhar mais um ano. Mas se tivesse uma equipe de Fórmula 1 com mais condições, com condições de ir à frente da Haas, por exemplo, eu não estaria pensando no Mick Schumacher. Realmente não estaria. Não estou convencido de que ele é um nome que ele fez o bastante na Fórmula 1 para dar esse salto. E eu acho incrível como começam a falar do Tsunoda, que ele não deveria estar no grid, que ele tem que ser demitido, enquanto o Schumacher fica sendo especulado nessas equipes. A única coisa que me vem à mente é o sobrenome. Claro, a simpatia geral que o sobrenome Schumacher causa, não só pelo Michael ser quem era, de ganhar 7 títulos, mas porque todos esses títulos e essas glórias, elas já meio que têm um distanciamento temporal, né? O último título do Schumacher já tem uma década e meia, mais que isso. O primeiro título tem quase 30 anos, e aí você começa a pensar, né? Tem muita gente nessa nova geração que nem viu os títulos, mas as pessoas que são mais antigas começam a olhar para a sua própria vida há 30 anos e aí começam a se relacionar de maneira muito cândida com a figura do Schumacher, né, com o sobrenome, com as conquistas, não simplesmente porque gostava do piloto, porque torcia para o piloto, mas porque começa a projetar a própria vida daqueles tempos e, né, começa a lembrar com carinho, enfim, de tudo que passou, de tudo que foi, de tudo que poderia ter sido. Aí eu já entro numa questão filosófica diferente, mas é isso que eu penso. Eu não vejo sentido nesse tipo de especulação do Schumacher mudar de equipe, sair da Haas e galgar degraus na Fórmula 1 neste momento. Não acho que ele provou que merece isso. Acho sim que ele provou que merece permanecer na Haas. Queria saber o que vocês acham. Um grande abraço e até a próxima!